sabe o que é primícia? Basicamente, primícia vem de primeiro. É o que vem primeiro. Então na Bíblia você vai ver gente trazendo os primeiros frutos da sua colheita. Você vai ver gente trazendo o primeiro rebanho da sua colheita para o Senhor. Mas no nosso caso também tem os primeiros frutos do nosso trabalho, os primeiros frutos do nosso tempo, os primeiros frutos, as primícias das nossas decisões. E também existe aquilo que é primícia no nosso coração, aquilo que vem primeiro, aquilo que a gente dá prioridade. E Deus, na Bíblia, Ele estabelece um princípio claro. E eu queria mostrar um pouquinho disso para vocês, porque este princípio nós temos que levar para a nossa vida toda. Em alguns cultos eu falei que tem algumas palavras que falam com você em algum momento, outras não falam, mas você tem que guardar, porque em algum momento ela vai servir para a tua vida. E tem palavras que tem que falar com você o tempo inteiro, porque é para sempre. Essa aqui é uma delas. Todos os dias nós temos que praticar as primícias. Eu trouxe aqui para vocês um saco aqui, né, com soja dentro, né, de um galpão cheio disso, destacando esse saquinho, como se ele tivesse, o agricultor, separado as primícias para o Senhor. E olha o que a Bíblia diz aqui. Pode passar aqui? Pode passar o primeiro? Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 23, 19, que é onde eu quero falar para vocês do título desta primeira palavra da nossa série das primícias, que é comece pela mesa. Êxodo 23, 19, a Bíblia diz: tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da colheita. Isso aqui dentro do povo de Israel se tornou uma cultura. Deus mandou eles celebrarem algumas festas. Dentro dessas festas tinha a festa das primícias, que era uma declaração espiritual. Não era simplesmente vão lá, façam festa, celebra e deu. Não, Deus não é assim. Ele quer que você celebre, mas tem um motivo por trás disso tudo. Tem a moral da história por trás de tudo que Deus manda a gente fazer. Quando eles celebravam a festa das primícias, eles estavam declarando: tudo vem do Senhor e a Ele pertence. E o reconhecimento que Deus é forte e a prioridade vem dEle. E Ele é dono de todas as coisas. Então, quando eles celebravam essa festa das primícias, eles estavam fazendo isso. Deus falou para eles: eu quero que vocês celebrem essa festa, para vocês lembrarem, para vocês ficarem ligados. Então esse princípio, ele atravessou gerações no povo de Israel. E aí ele se cumpriu em Jesus, ele se tornou completo em Jesus Cristo. Nós vemos na palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20. A Bíblia diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Jesus também, ao ressuscitar, demonstrou que Deus estava dando o primeiro, a primeira colheita, o unigênito de Deus estava sendo entregue como primícia ao mundo. Então todo começo, ele vai carregar um princípio espiritual. Há um porquê das coisas, há um porquê de entregar o primeiro. Então não pense que a Bíblia dá ponto sem nó, como dizemos aqui no Brasil. A Bíblia não dá ponto sem nó. A Bíblia tem um propósito. A Bíblia tem um entendimento para tudo, e ao contrário de que alguns dizem, ela não é inenarrável, né, como dizem, ela não é errável. A Bíblia, ela é plena, ela é completa e ela é a verdade que liberta. Se a gente não entendeu, foi a gente que não entendeu. Não é a Bíblia que está errada, ela é a palavra de Deus. Por isso temos que meditar nela, de dia e de noite. Então, gente, enquanto o mundo inicia o ano novo com festas ou com promessas, agora no Brasil, em fevereiro, vocês sabem que tem mais uma festa aí, bem badalada, a qual o Brasil é conhecido no mundo também por causa dessa festa, que é o Carnaval, infelizmente. O Brasil é conhecido pelo Carnaval, por ser o país do futebol, mas há quem diga que ele é o país
onde o Senhor Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Esse é o nosso país, o nosso Deus. E as pessoas talvez hoje estão começando o seu ano fazendo promessas. Lá no 1º de janeiro, pulando umas ondinhas na praia aqui, como algumas pessoas estavam, fazendo as suas promessas. E esse é o jeito do mundo de fazer as coisas. Mas Deus está chamando eu e você para nós começarmos nosso ano, esse primeiro culto, com primícias no altar dele, na mesa dele e na aliança com ele. Você vai entender um pouquinho mais do que nós estamos falando à frente. Antes da libertação, lá do Egito, quando o povo estava 400 anos preso, Deus falou para eles fazerem a Páscoa. E era para eles sentarem à mesa e comer. Vocês lembram disso? Uma mesa estava diante do povo de Deus. Antes da conquista deles, pela sua liberdade, houve momentos de comunhão. E antes deles terem um momento de trabalho, houve um relacionamento entre eles e com Deus. Então nada é à toa na Bíblia. O primeiro culto do ano, ele revela quem que vai governar todo o restante dele. O primeiro culto desse ano vai dizer quem vai governar o restante do seu ano. E quem escolhe isso é? Diga, eu. Eu escolho. Diga, eu escolho. Quem vai governar todo o meu ano? É você. Não é o pastor, não é um líder de pequeno grupo, é você. E deixa eu te falar um primeiro ponto aqui, pode colocar aqui na tela, que é a primícia. Um princípio não assobra. Primícia, o primeiro, é um princípio que Deus quer nos ensinar, mas primícia não é a sobra. Lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, a Bíblia diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos ou primícias de todas as suas plantações. Primícia não é o que sobra depois que você gasta. Você gastou em tudo que você queria e aí sobrou. Agora eu vou pegar esse que sobrou e eu vou trazer para Deus como se fosse a primeira parte daquilo que eu tenho. Primícia não é o que sobra depois que você gasta. Primícia é o que você separa antes de você usar. Eu estava conversando com a minha família sobre viagem e um dos meus filhos disse assim, a gente podia esse ano, né, parar de investir em coisas e investir em momentos. Eu gostaria muito, né? Mas isso vai para a lista de prioridades. Aí eu falei para aquela pessoa, lembra que você quis sair para ficar comprando aquele picolé, aquele outro picolé, aquele outro picolé? Então a sua prioridade foi picolé. A sua primícia foi voltada para picolé. E se você quer momentos de viagem, algumas coisas da nossa vida a gente vai ter que priorizar. E talvez você vai comer menos picolé, principalmente no verão. Isso é coisa básica. Então uma viagem familiar não dá para acontecer com o que sobra. Porque se você falar, vou guardar um dinheiro com o que sobrar, e aí eu vou viajar. Chega lá no final do ano, você tem só umas moedinhas, não dá tempo. Você pode no máximo sair para tomar um sorvete, lá para Bombinhas, né? Pagar o pedágio que está caro agora, que eu sei que dobrou. Então, você precisa se planejar. Você precisa calcular. Você precisa priorizar. Você quer no ano de 2026 viajar mais com a sua família? Vem, recebo. Mas se você quer isso nesse ano, lá nas suas primícias, tem que estar o teu plano de viagem. Não é o que sobra. O que eu vou guardar para minha viagem? Então tem a primícia no tempo com Deus, que não é se der tempo. Tirar tempo para Deus é quando você vai orar, falar com Ele, conversar, ou como nós estamos falando e tem sido maravilhoso, nós lermos a Bíblia juntos. Estamos no 4º dia hoje, lendo a palavra de Deus, o Novo Testamento. Se você quiser fazer parte do grupo de leitura bíblica,
Venha falar conosco para você receber o link. Estamos lá. E se você perder um dia, no outro você lê em dobro, ou no final de semana, e vamos ler, que nosso propósito é ler a Bíblia em um ano. E essa primícia do tempo com Deus é para separar o primeiro momento do dia para a oração e a palavra de Deus. Como eu disse, tem muitas pessoas que deixam para depois, e o depois nunca chega no dia. Então elas nem agradecem a Deus. Nós já falamos em alguns cultos aqui, para você acordar de manhã, a primeira coisa que você tinha que fazer é: obrigado, Deus. Falar com Deus. Nós já lançamos esse desafio aqui. Acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Pronto, se você é uma pessoa de poucas palavras de manhã, já basta dizer isso. Você está trazendo o Espírito Santo para a tua rotina, para o teu dia a dia. Acorda e fala: Deus, muito obrigado por esse dia. Bora lá. É um leão por dia? Bora matar um leão. Então vamos lá, para a honra e glória do Senhor. Nós temos que tirar um tempo. Tem que escolher que tempo você vai colocar para Deus, senão não acontece. Na leitura bíblica hoje, se você é uma pessoa que vai deixando para o final do dia, chega ao final do dia, você está cansado, você não lê. Por quê? Porque talvez você não está dando a primícia. Então pega a primícia. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia de manhã. Não tem problema, lê a hora que você quiser. Só coloca no teu plano que isso é primordial para a tua vida. Que ler a Bíblia é primícia na minha vida, porque eu vou estar desenvolvendo um relacionamento com Deus. Antes talvez de você receber as mensagens do trabalho, de você abrir o WhatsApp e ter um monte de mensagens lá, antes das tarefas que você tem para o dia, talvez é a hora de você falar com Deus, talvez é a hora de você ler a Bíblia, porque você sabe que talvez depois que acordar, o teu dia não acaba quase nunca. Então, reveja a sua lista de prioridades. Que horas você vai colocar a palavra de Deus? Porque não é o tempo que sobra. Deus não quer o teu tempo que sobra. Também tem a primícia na disposição, que eu coloquei, que é entregar a Deus o melhor do nosso vigor, não apenas o cansaço do final do dia, dar a primícia da nossa energia também para a nossa família, não só o que sobra, né? E servir e amar as pessoas através da igreja, não apenas se sobrar tempo. Quantas vezes a gente tem disposição, gente, para assistir um filme de 1h30 e diz que não tem tempo para ler 3 capítulos, que demora 10 minutinhos, 15 minutinhos quando demora muito. Eu estou com uma dificuldade lá em casa para ler 3 capítulos, que às vezes eu fico meia hora em 3 capítulos, 40 minutos em 3 capítulos, já fiquei 1 hora em um capítulo. Aí parece que o Espírito Santo tem me chamado para ler, reler. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a leitura do Novo Testamento com o povo, com a igreja, mas a minha leitura do Velho continua. Eu estou lá, às vezes fico 1 hora. Pastor, onde é que você arranja tempo? Agora eu estou de férias, mas durante o tempo da correria, a gente tem que arranjar tempo. É igual a saúde e a doença. Se você não arranjar tempo para cuidar da tua saúde, você vai ser obrigado a tirar um tempo para cuidar da doença. Que disposição nós estamos chegando para adorar a Deus na casa do Senhor? Que disposição nós estamos tendo para estar com as nossas famílias? Eu sempre digo, se você vive trabalhando e o dinheiro que você ganha não é para você gastar com a sua família, com as pessoas que você ama, e usufruir ou fazer planos a longo prazo, mas com os seus, você está trabalhando em vão, você está sendo escravo do trabalho. O trabalho tem que te servir. Você não pode dedicar tanta disposição para o teu trabalho, se o teu trabalho não estiver servindo a tua casa. Porque eu vou te dizer, muitas vezes nossos filhos precisam de comida e nós temos que trabalhar arduamente, mas quando eles têm comida, muitas vezes a gente continua trabalhando, e queremos dar o presente para eles, e esquecemos que o que eles mais precisam é presença. E nós temos que ter disposição, tem que estar na nossa lista de primícias. Tem que começar na mesa, sentando lá na mesa com seus filhos, conversando, falando, se dedicando a eles. Nós também temos as primícias nas finanças. Isso aqui é muito importante, porque você talvez acabou de torrar o seu 13º para pagar as contas de 2025, talvez você começou 2026 no vermelho e você fala, esse ano vai ser melhor. Mas deixa eu te falar, se as tuas atitudes não melhorarem, o resultado vai ser igual.
Você precisa melhorar aquilo que precisa ser melhorado nas tuas finanças. Senão o resultado vai ser igual. Quem quer ter o mesmo resultado do ano passado aqui? Eu sei que teve gente que tem resultados muito bons aqui. Isso quer dizer o quê? Quem quer ter resultados melhores nesse ano? Amém? Proclame sobre a tua vida. Mas isso exige atitudes. E você tem que rever as suas primícias nas finanças. O que vem primeiro na tua mente quando você recebe dinheiro? Gastar ou organizar os gastos? Quando você ganha o salário do mês, você senta para ver o que vai para cada lado? Ou você sai gastando igual um louco? Recebi um conselho muito sábio do meu pai. Meu filho, se você quer se dar bem nas finanças, não gaste mais do que você ganha. Até para quem não entende matemática, essa conta é básica, né, gente? Não gastar mais do que a gente ganha. Mas para você saber o quanto você está gastando, precisa sentar e botar no papel. Temos um curso aqui de finanças dedicados ao Senhor. E vamos fazer mais esse ano. Então fique ligado. Disposição, então, gente, nas suas finanças. Fazer o orçamento familiar, pensado, para não gastar mais do que você ganha. E dentro das suas finanças também existe um princípio bíblico para que você seja abençoado, que é o princípio dos dízimos e das ofertas, como o Cauã estava falando aqui, onde nós definimos os nossos gastos. O dízimo e oferta tem que ser definido antes de nós decidirmos com o que nós vamos gastar no nosso orçamento familiar. Deus, ele não recebe o resto, ele recebe a prioridade. A Bíblia diz para a gente trazer as primícias. Por isso que a gente vem na igreja, por isso que a gente traz pelo menos 10% no gasofilácio, porque isso é para nos abençoar, não o pastor. É para abençoar a pessoa individualmente, o pastor também. Eu trabalho fora, eu dou aula lá fora, e eu não vejo a hora de receber meu salário, principalmente para poder depositar aqui, porque isso aqui é para um bem comum. Mas mesmo assim, Deus está primeiro me abençoando. Porque aquilo que sai do meu bolso não sai da minha vida. Aquilo que eu dedico neste lugar é para abençoar tudo que nós estamos fazendo aqui juntos neste lugar. Este galpão, este ar-condicionado, as escolinhas, tudo que nós procuramos trazer com excelência é baseado na fidelidade dos filhos de Deus, que têm entendimento da sua palavra. Então, dízimos e ofertas, que é além, a oferta é aquilo que você quer dar a mais, é uma semente que você quer plantar. A Bíblia diz que quanto mais você planta, mais você colhe. É a lei da semeadura. Talvez você não colheu tanto em 2025, mas Deus quer levar você a colher mais em 2026. Por isso existem sementes. E semente não é só dinheiro, gente. Semente pode ser o tempo dedicado, uma atenção a alguém. Semente pode ser você trazer um saco de acerola para casa de alguém, um suquinho. Vou fazer um suco de acerola e vou levar na igreja hoje, como teve na nossa semana passada, né? Da virada. Maravilhoso o suco da acerola. Isso é uma semente. Tudo pode ser uma semente. Mas em se tratando de dízimos e ofertas, há um princípio aqui para que você seja abençoado. É você colocar ele como primeiro. Então, se esse ano seus dízimos e ofertas não estão alinhados, busque se alinhar e você vai ver se o Senhor não é fiel. Devolva com amor, com alegria e de coração, e você vai ver se Deus não é fiel. Lembre-se o que fala Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Agora, a nossa vida, ela é uma primícia que nós entregamos no começo do ano. Nós lançamos no culto passado um desafio aqui, na noite da virada. O primeiro era você fazer planos para 2026, e o segundo era você ter um momento de louvor e adoração a Deus. Eu estava na casa da minha sogra e nem todo mundo lá é cristão, nem todo mundo lá é convertido, e todo mundo estava lá celebrando, comendo, conversando, vendo fogos. Mas chegou um momentinho que nós estávamos só esperando a deixa. Ei, vamos ter um momentinho aqui? Vamos ter um momentinho aqui? E para nossa surpresa, esse ano nós sentamos, e quando nós começamos a tocar os louvores, a maioria da família estava cantando.
E nós percebemos que a minoria ainda não se entregou a Jesus. Mas a maioria lá nos parentes da minha esposa já se entregaram. E as crianças cantavam juntos. E os adultos cantavam e eles pediam músicas. E foi tão lindo. Começar o ano ali, às vezes meio envergonhados. Mas quando nós abrimos a boca, a palavra do Senhor se manifestou naquele lugar. E tem sido lindo. Como nós temos perseverado em oração por nossa família, por tantas outras coisas. E o Senhor tem sido fiel. E Ele vai ser fiel com a tua casa, amém? Então a nossa vida é essa primícia que tem que ser entregue. Por isso, a ceia, ela é o primeiro altar do ano, com uma declaração. Senhor, antes de tudo, eu sou teu. Eu entrego a minha vida a ti. Quem entrega o primeiro reconhece a fonte. E quem reconhece a fonte nunca viverá sem provisão. Então, nós precisamos entregar as nossas primícias do Senhor como um princípio do primeiro e não do que sobra. Meu ponto número 2 que eu queria compartilhar com você é que a ceia reafirma a nossa dependência daquele que nos criou. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. E lembrem-se, Jesus é a primícia de Deus. Então na mesa da ceia, nós estamos declarando que sem Jesus não funciona. Sem Jesus não funciona. Quando você for fazer alguma coisa, decidir alguma coisa, você precisa trazer Jesus para a tua casa. Você precisa trazer Jesus para a tua decisão. Você precisa trazer primeiro Jesus para a tua mesa. Antes de responder uma mensagem difícil, antes de assinar um contrato, antes de tomar decisões. Isso é dizer, dependo da graça de Deus. E não é só da minha razão. Traz Jesus como uma primícia nas tuas decisões, nas coisas simples do teu dia. Consulta Ele primeiro. Tem coisas que você já sabe que tem que ser feito e você faz. Mas tem coisas que você tem dúvida e nessas coisas você vai para a presença do Senhor. E lê a palavra dEle, porque tem coisas que Ele já te respondeu aqui que você não sabe. E você não precisa perguntar o que o outro acha. E se você for num pequeno grupo, for numa igreja, ou se aconselhar com alguém que conhece a palavra, Ele vai te mostrar o que já está escrito. E você vai dizer, olha só. Se eu estudasse mais a palavra, eu já saberia. E eu poderia ser a pessoa que ajuda os outros a caminharem. Você pode ser essa pessoa esse ano, que ajuda os outros a caminharem para a luz. Mas se você deseja isso, você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, e se expõe a Ele. Se expõe à palavra dEle. Você também tem que colocar Jesus, quando você for reconhecer os seus limites pessoais. Quando você percebe que você não consegue fazer alguma coisa, pedir ajuda para alguém. Tem muitas pessoas que não gostam, eu sou uma dessas, de pedir ajuda. Eu tendo a não pedir ajuda, porque eu não quero incomodar as pessoas. Mas chega uma hora que você não dá conta, e você precisa pedir ajuda. Isso é maravilhoso. Deus fez a gente não dar conta de tudo na vida. Por quê? Porque a gente precisa da habilidade que Ele deu para o outro, e não para mim. E assim a gente se sujeita, humildemente fala, irmão, não sei fazer isso, pode me ajudar? Você tem que trazer Jesus para os teus limites e dizer, Jesus, eu não consigo, o que eu faço? E Ele vai dizer, pede ajuda quando necessário. Tem hora que você também precisa descansar o corpo. Às vezes o teu corpo diz, ei, eu não dou conta mais. E você tem que fazer o quê? Opa, deixa eu descansar meu corpo. Deixa eu descansar minha mente. Deixa eu buscar saúde aqui primeiro para minha alma. Nós temos limites. Se você precisar esse ano na igreja, pastor, preciso conversar com você, vem aqui ao final do culto falar conosco. Vamos agendar uma data, é difícil, mas não importa. Vamos tentar nos encontrar, para a gente poder conversar. Quantas pessoas nós atendemos aqui no gabinete dessa igreja? Quantas pessoas estavam indo para um caminho totalmente diferente? E o simples fato de conversar conosco, baseados na palavra,
abrir os olhos deles para viver num caminho muito melhor. E isso não é os seus pastores que são maravilhosos, é a palavra de Deus através das nossas vidas. Aquilo que nós aprendemos, a gente tenta compartilhar com você, para você aprender e compartilhar com o próximo, que compartilhe com o próximo, que isso possa ser edificante para a sua vida. Então reconheça os seus limites, saiba dizer não quando você não dá conta. Eu me lembro que eu não sabia dizer não. Eu queria sempre ajudar, e eu acabava me lascando, sempre puxando coisas para mim. Eu falava, por que eu fiz isso? Mas eu ia lá e fazia. Um dia, um grande amigo meu falou assim, Jean, você precisa aprender a dizer não. Muito bem. A primeira ligação que ele me fez, eu disse assim, não. Ele falou, poxa, você não pode me ajudar? Eu disse, não. Ele falou, oxe, cara, mas eu sou seu amigo. Eu falei, pois é, meu amigo. Mas eu aprendi com o meu amigo que eu preciso aprender a dizer não. E eu tenho que ser sincero com você. Eu não vou conseguir nesse dia. Eu vou me sobrecarregar e não vai dar tempo. Então, desculpe, mas a primeira pessoa que eu vou praticar dizer não é com você, que me ensinou. Eu tenho certeza que o meu amigo ficou orgulhoso de mim naquele momento. Mas eu aprendi a dizer não para situações que a gente não dá conta. Tem situações que eu tenho que levar para o Senhor e falar, Deus, eu estou precisando de Ti primeiro. A minha primícia vai ser me entregar a Ti. A minha mente, o meu corpo. Vou me entregar a Ti, Senhor, para que eu possa caminhar e viver o que eu preciso viver. Nós temos limites. Dependência, gente, não é fraqueza, é sabedoria. Nós temos que depender de Deus para tudo. Nós já dependemos. O ar que nós respiramos vem dele. Nós estamos vivos hoje porque Ele nos permite. Então é hipocrisia a gente achar que a gente não depende de Deus para nada. Eu posso andar com as minhas próprias pernas. Não. Dependência é sabedoria. Outro exemplo que eu queria trazer para você é viver lembrando da cruz. Não carregar a culpa do teu passado. Quantas coisas hoje o inimigo nos rouba porque nós carregamos culpa do nosso passado. Quando você olha para a cruz, você lembra que Cristo morreu para que você pudesse ser livre. Nós não podemos agir movido por medo do futuro. Eu tenho medo do que vai acontecer. Tem coisas que você tem que decidir e vai para a luta. Decida e vai para a luta. Deposite fé, decida e vai para as obras. Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos ser dependentes dEle. Nós precisamos cada vez mais ter confiança nele, no braço dele. Mas nós precisamos hoje, no nosso presente, vivermos alinhados com a sua palavra. Tem gente que quer colher os frutos, mas não planta sementes certas. Tem gente que quer frutos bons, mas só planta semente ruim. E aqui tem sementes boas que o Senhor depositou para nós. Quero te dizer que na mesa de Jesus, o passado ele é curado. O presente ele é alinhado. E o futuro é confiado a Ele. Essa é a mesa que Jesus está nos chamando hoje para cear. Então, começar o ano sem a mesa de Cristo é como começar uma viagem sem uma rota. Você começa o ano, você não sabe para onde você quer ir. Uma hora você vai estar sem combustível, seja no seu carro, seja na sua vida espiritual, seja nas suas finanças. Se você não se planeja, se você não deixa o Senhor participar da tua mesa, você vai estar sem provisão durante a viagem, você vai estar sem um motorista certo, que é Jesus Cristo. Quem se ajoelha primeiro na mesa da graça de Deus, permanece em pé o ano todo. Não porque nós somos fortes, mas porque Ele é forte. E o meu último ponto é que quem começa na mesa, termina na promessa. Hoje eu de manhã mandei uma mensagem no nosso grupo de leitura bíblica, dizendo que não importa como você começa, importa como você termina, porque você pode começar muito bem as coisas na tua vida e terminar mal, e isso é mal. Você pode começar muito mal, mas terminar bem, isso é uma decisão da sua vida. Agora o melhor, é claro, é começar bem e terminar bem. Mas se você começou alguma coisa mal nesse ano,
ou encerrou o ano passado com coisas nas suas costas ainda, não carregue isso para 2026. Não carregue o que é para ter ficado lá em 2025 e 2026. Hoje, na mesa do Senhor, entregue para Ele todo o peso, todo o fardo, para que você termine na promessa, igual o povo de Deus terminou. Olha o que a Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 12, o versículo 1 e 2. O Senhor disse para Moisés e para Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Sabe o que Deus fez? Deus simplesmente ele mudou o calendário do povo de Israel, porque Deus estava entrando no negócio. Ele disse: este será o primeiro mês, a primícia de vocês vai ser esse mês aqui, ó, que vocês vão estar sendo libertos, esse mês aqui, ó, que vocês vão estar fazendo essa festa, esse mês que vai ter a celebração. Deus muda o calendário deles, e aí a libertação deles começa quando Deus redefine as prioridades deles. Vocês vão começar por aqui. Quando Deus tira um povo do Egito, Ele diz: vocês vão começar por aqui. Estes são os meus mandamentos. Ele leva eles por 3 meses até o pé do Monte Sinai. E quando ele chega lá, Deus dá os 10 mandamentos. Ele diz: vocês vão começar por aqui. E quando Moisés está 40 dias e 40 noites lá no monte, e Deus está dando um monte de instruções, e ele está falando assim, o que me chamou a atenção: Arão vai ser o sacerdote, os seus filhos, e você vai fazer roupa para eles, e aí ele vai adorar a Deus assim, ele vai fazer a expiação pelo povo, e ele está falando um monte de coisas que era para o Arão fazer. E naquele momento você vê Arão lá embaixo, construindo um bezerro de ouro para o povo adorar. Enquanto eu estava lendo o que Deus estava falando para Arão, a parte dele e do povo, eu estava pensando assim: nossa Deus, lá embaixo o povo está adorando um bezerro de ouro, e Deus está entregando as prioridades para que o povo chegue a uma terra prometida, a um lugar bom. Ei, deixa eu te falar, Deus já te entregou tudo o que você precisa. Está aqui nas nossas mãos. Tudo que nós precisamos é a palavra do Senhor, e nos dedicar a ela, e caminhar na direção dela, e caminhar na direção dele. O milagre ele começa quando Deus assume o primeiro lugar. Você quer um milagre na tua vida? Deixa Deus assumir o primeiro lugar. Começar com Deus não é apenas algo espiritual. Começar com Deus o teu ano é algo estratégico. Sabe quando você senta e fala assim: eu preciso fazer algo a mais para ganhar mais, para melhorar os meus planos, os meus sonhos? A primeira coisa que você tem que fazer é colocar Deus. E um dos princípios é o dízimo e oferta. Porque o Senhor está olhando para a terra hoje. E Ele olha seus filhos na cidade de Tijucas. No primeiro culto de 2026, que não é um culto comum. Começar com Deus. Israel começou com Deus lá na Páscoa, no Egito, sentado numa mesa, celebrando a Páscoa, para depois ir para a terra prometida. E hoje nós começamos o nosso ano na ceia do Senhor, com a mesa. Comece com a mesa do Senhor. Hoje nós vamos começar o ano ceando, adorando a Ele, proclamando o seu nome. Começar com Deus não muda o curso do ano, gente, mas quando Deus governa o começo, Ele garante o final. Eu cito alguns exemplos para vocês aqui, como começar projetos com oração até a conclusão da promessa. Nós falamos sobre colocar Deus em tudo que nós fazemos e orar, mas eu quero te falar aqui sobre projetos específicos que talvez você tenha para a tua vida nesse ano. Escreve, ora, continue orando até a conclusão da promessa. Se você tiver algum negócio que você quer abrir este ano, primeiro ore. Tem gente que quer casar e fala assim: deixa eu orar primeiro. Mas gente, para você casar, você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa ter a amizade, você precisa desenvolver um relacionamento. Você não casa com alguém só orando e Deus fala: essa case com ela. Pode ser que Deus fale para você, só que não esqueça que do outro lado, Deus tem que falar com a outra pessoa também. Você busca o Senhor, você coloca tudo diante dele, mas você tem que fazer a tua parte, você tem que fazer os teus planos.
Então você quer abrir um negócio? Ore primeiro, depois entrega, planeja tudo e aí vai trabalhar. Tem gente que às vezes uma pessoa chega e fala assim: ei irmão, eu estou precisando de ajuda aqui no café dos homens, você pode me ajudar a servir o café? Ele vai dizer assim: ah irmão, eu preciso orar primeiro para ver se é direção de Deus que eu sirva café. Amém, glórias a Deus, ore. Mas sabe, talvez Deus está te dando a oportunidade para você servir as pessoas, como Jesus falou. Você não precisa orar para isso. Agora, se tiver algo terrível na tua vida acontecendo, que você não se sente digno de estar ali, você vai falar: irmão, eu não estou capacitado nesse momento para poder fazer isso que você está me pedindo, mas eu vou orar e quando chegar a hora. E aí busque, não fique parado. Se Deus está te chamando para cuidar de crianças na escolinha, e você sabe que você não está bem com a tua vida, se alinhe com os propósitos de Deus, deixa Ele ser o primeiro. Se você quer servir lá na recepção, com os nossos irmãos amados, sabe? Você só precisa chegar lá e falar: ei, o que eu faço para servir nessa igreja? E aí nós vamos te dar um caminho, mas você precisa se preparar. Ore, sim, mas você também precisa se preparar, se entregar e planejar. No negócio que talvez você vai fazer em nome de Jesus esse ano, não é diferente. Talvez você vai iniciar um curso. Eu quero fazer um curso para aprimorar minha carreira, minha profissão. O que você faz? Ora, calcula os gastos, calcula os prazos, o tempo que vai terminar, se vai valer a pena para você, se vai servir para você, e aí persevera em estudar. Então, começar com Deus muda o destino do teu projeto. Tem projetos que você vai fazer com outras pessoas, como a nossa leitura bíblica anual. Nós estamos fazendo como igreja, estamos lendo juntos para incentivar uns aos outros. E pode ter certeza que talvez no meio do caminho uns vão ficar para trás. E nós vamos continuar ali mandando mensagens: ei irmãos, vamos perseverar, vamos perseverar. Planejar o ano a partir da fé e depois das obras. Tiago 2,26 diz assim: a fé sem obras é morta. É importante ter fé, sim. Você tem que ter fé nas coisas, mas também tem as obras. Obras por si só são obras, mas a tua fé tem que vir com obras. Deus, Ele não te chama para ficar sentado no trono, Ele te chama para trabalhar nesse reino, até que nós estejamos sentados à mesa com Ele dia no céu. Então, priorizar o culto, isso é dar a primícia da tua semana para Deus. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, estamos dando a nossa primícia para o Senhor. Priorizar também a família da fé. Vai ter um hub, vai ter um café na igreja, vai ter algum curso especial. Se esforce para estar junto, se esforce para convidar pessoas, para compartilhar a palavra. Se esforce para servir na igreja quando tiver alguma coisa. Nós temos estudos bíblicos, se esforce para fazer os estudos bíblicos, para depois, quem sabe, você estar passando os estudos bíblicos. Se esforce na tua leitura bíblica junto conosco, porque quando Deus governa o começo, Ele sustenta o caminho e garante o final. Eu queria convidar você a se colocar de pé, como diz um grande pastor, para fazer de conta que vamos terminar. Pode apagar as luzes lá, por favor. Eu queria te dizer que hoje estamos estabelecendo um princípio espiritual para todo ano, que é a ceia do Senhor. Ao consagrarmos o primeiro ao Senhor, as nossas primícias, nós declaramos que confiamos todo o resto nas suas mãos. Em Filipenses 1,6 a Bíblia diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E nessa noite eu quero convidar você para nós orarmos juntos. E antes de nós cearmos em memória de Cristo, nós entregarmos as nossas vidas a Ele. Quero convidar você a orar comigo, dizendo: Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que tudo vem de Ti, e tudo pertence a Ti.
consagramos diante do teu altar o nosso ano. Consagramos diante do teu altar a nossa família, o nosso trabalho, as nossas decisões, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos. Recebe, Senhor, o nosso primeiro culto do ano. Recebe o nosso melhor e governa tudo que ainda está por vir na minha vida. Declaramos que este ano começa em Ti e permanecerá na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.